Olá pessoal, continuando os nossos vídeos sobre otoplastia, hoje nós vamos falar sobre deiscência, que é o termo técnico para quando o ponto abre. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva na nossa página para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Pois é, infelizmente a deiscência, quer dizer, quando um ponto abre e fica uma boca, né, uma abertura, é uma complicação relativamente comum nas autoplastias. Isso acontece pelo seguinte: a autoplastia é uma cirurgia que é uma cirurgia forçada, quer dizer, você vai pegar a cartilagem e reposicionar a cartilagem numa determinada posição que você quer. Muitas vezes você vai redesenhar a cartilagem e vai fixar ela numa posição, mas ela tende a voltar. Toda a cartilagem tende a voltar para a posição que estava antes. E aí o que acontece? Muitas vezes abre-se um pequeno espaço, uma coisa às vezes mínima, entre a sua sutura, pela abertura da cartilagem, e esse espaço tende a se manter na cicatrização e tende a formar aquilo que a gente chama de deiscência, né? Então, a deiscência, na verdade, é uma força contrária à sua sutura. A sua sutura serve para você unir duas pontas, né, duas bordas, e manter essas bordas aproximadas. Mas, muitas vezes, essa força ela afasta as bordas e acaba causando uma deiscência. Então, essa é a principal causa de deiscências, de pontos que abrem quando se faz uma rinoplastia, uma otoplastia. Uma outra causa também é devido à malnutrição. Quer dizer, esta região é uma região, malnutrição que eu digo assim, malnutrição sanguínea, né? Essa região é uma região que é muito vascularizada, tem bastante vasos, tem artéria inferior, uma artéria superior que irrigam a orelha. Mas o que acontece? Quando você faz a cirurgia sangra. Então, muitas vezes, você tem que cauterizar e às vezes o excesso de cauterização, o excesso de hemostasia que você faz nessa cirurgia, diminui muito o aporte sanguíneo da região e isso acaba dificultando a nutrição dos tecidos e dificultando a cicatrização da sutura que você fez. Uma outra possível causa são os tipos diferentes de sutura que podem ser realizados. Eu procurei na literatura para ver se existia uma diferença significativa entre os tipos diferentes de sutura. Tem pessoas que fazem uma sutura contínua, que a gente chama de chuleio. Tem cirurgiões que fazem uma sutura intradérmica, eu pessoalmente prefiro fazer intradérmica. Tem pacientes que têm suturas, tem cirurgiões que fazem pontos separados, né? E eu não consegui encontrar na literatura nenhum artigo significativo que mostrasse uma preferência entre uma sutura e outra, uma vantagem, digamos assim, entre você fazer um tipo de sutura ou outro tipo de sutura. Mas a gente percebe muitas vezes que na minha prática, que é mais frequente você ter deiscências quando você dá pontos muito distantes uns dos outros, né? Às vezes o cirurgião pode, sei lá, por qualquer motivo, os pontos serem muito distantes, isso facilita, quer dizer, pontos um pouco mais próximos ou suturas mais contínuas têm uma tendência menor de ter esse tipo de complicação. Bom, e o que a gente faz quando tem esse tipo de complicação? Depende do tamanho da deiscência. Quando a deiscência é uma deiscência muito ampla, não tem jeito. Você vai ter que fazer uma nova anestesia e ressuturar a orelha. Paciência. Agora, quando a deiscência é pequenininha, 1 centímetro, um ponto que abriu, normalmente você faz curativos, e esses curativos ele vai fazer, a cicatrização vai acontecer de uma forma que a gente chama, no jargão médico, de uma cicatrização de segunda instância, quer dizer, uma cicatrização de segundo tempo, quer dizer, cicatriza por segunda intenção. Então, assim, basta você manter bem limpo. E aí, como é que faz essa limpeza? A limpeza, aliás, essa é uma técnica, uma dica que a gente usa para todo mundo, não só para quem tem deiscência, mas para todo mundo que fez a cirurgia. A orelha tem que ser muito bem limpa todos os dias. E a melhor coisa ainda é água e sabão. Água morna e sabão, faz uma boa limpeza, obviamente sem puxar a orelha, mas faz uma boa limpeza. Se você acha que ficou um pouquinho úmido, coloque uma gaze, depois coloca a faixa, você vai ter que usar uma faixa por um tempo, né?
coloca a faixa com uma gaze para manter a região posterior da orelha mais seca. E uma coisa que é fantástica é clorexidina. Clorexidina hoje é o antigo, quer dizer, o atual mentiolate não é mais timerosol, como se era antigamente, o atual mentiolate é a clorexidina. Você pode comprar mentiolate ou pode comprar clorexidina mesmo na farmácia. Tem spray, tem várias formas de aplicar. Então você lava com água e sabão, enxuga bem, aplica clorexidina, mesmo que tenha uma deiscência pequenininha, essa deiscência vai cicatrizar por segunda intenção sem nenhum problema.